Em uma mansão onde o luxo camufla abusos, uma faxineira rompe o silêncio ao proteger uma idosa maltratada. Ao ser perseguida e difamada, ela descobre uma conspiração que envolve poder, herança e manipulação. Mas ninguém imaginava que a mais invisível da casa fosse quem derrubaria todo o sistema. O sol da manhã iluminava a imponente mansão no condomínio Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo. Os raios dourados contornavam a arquitetura neoclássica, refletindo nas enormes janelas e na piscina de mármore italiano. Era um espetáculo diário, que Josefa Silva, 42 anos, contemplava sem admiração enquanto atravessava os portões de serviço com seu uniforme impecavelmente passado. Após 5 anos como faxineira na mansão dos Albuquerque, ela já conhecia cada centímetro daquele lugar e os segredos silenciosos que habitavam entre as paredes ornamentadas. A mansão pertencia a Marcelo Albuquerque, empresário do ramo imobiliário, cujo nome figurava entre os mais ricos do país. Seu império de construções espalhava-se por todo o território nacional, resultado de décadas de trabalho iniciado pelo pai, seu Augusto Albuquerque, falecido há alguns anos. Josefa ajustou o crachá e cumprimentou Severino, o segurança da entrada, que respondeu com um aceno discreto. Bom dia, dona Carmen. A senhora dormiu bem? Josefa perguntou ao entrar na cozinha e encontrar a governanta organizando a rotina do dia. Como sempre, Josefa, hoje a dona Fernanda pediu para você começar pelo quarto da dona Cecília. Parece que teve mais uma crise ontem à noite. Carmen falou sem levantar os olhos da prancheta. Josefa assentiu, escondendo a preocupação. Dona Cecília, mãe de Marcelo, havia sido diagnosticada com Alzheimer há 3 anos. Desde então, sua condição vinha deteriorando-se rapidamente, especialmente após a chegada de Fernanda, a nova esposa de Marcelo, que assumira o controle da casa com mãos de ferro e sorriso de porcelana. O caminho até o quarto da idosa era um tour pelo luxo excessivo. Tapetes persas, quadros de pintores renomados, esculturas raras. Tudo contrastava com a simplicidade de Josefa, que crescera na periferia de São Paulo e conquistara seu espaço ali após anos, trabalhando em casas de família. Sua discrição e eficiência eram seu cartão de visitas. No entanto, havia algo mais nela que poucos notavam. Um senso agudo de justiça que se inquietava cada vez que presenciava um abuso. Ao abrir a porta do quarto, encontrou Dona Cecília sentada na beira da cama, o olhar perdido e os cabelos brancos desalinhados. Vestia uma camisola de seda azul e tinha as mãos trêmulas apoiadas no colo. O quarto, apesar do luxo, tinha um ar de abandono. Josefa sentiu um aperto no peito. Bom dia, Dona Cecília. Sou eu, Josefa. Vim arrumar seu quarto, anunciou com voz serena, aproximando-se devagar. A senhora não respondeu, mas seus olhos, antes vagos, pareceram focar-se por um instante na figura familiar. Josefa sorriu e começou sua rotina de limpeza, falando com naturalidade sobre o tempo, as flores do jardim, pequenos acontecimentos cotidianos. Sabia que mesmo quando Dona Cecília não respondia, sua voz criava um ambiente de segurança. Está um dia lindo lá fora. Depois poderíamos sentar no jardim um pouquinho. Que a senhora acha? Propôs Josefa enquanto trocava os lençóis. Foi quando a porta se abriu bruscamente e Fernanda Albuquerque entrou, trajando um conjunto de ginástica de grife e com o cabelo loiro platinado preso em um rabo de cavalo impecável. Aos 34 anos, era 2 décadas mais jovem que o marido e exibia sempre o corpo esculpido por cirurgias e exercícios físicos diários. Ainda não terminou aqui, Josefa. Já são quase 9 horas, exclamou, ignorando completamente a presença da sogra. Estou terminando, dona Fernanda. Só falta arrumar o banheiro, respondeu Josefa, mantendo a calma. Pois seja rápida. E por que a janela está aberta? Ela pode pegar um resfriado. E aí sobra para mim cuidar desse problema, disse, fechando bruscamente a janela. Dona Cecília estremeceu com o barulho e seus olhos se encheram de lágrimas. Josefa percebeu o movimento sutil, mas continuou seu trabalho em silêncio. Já havia aprendido que qualquer intervenção direta resultaria em mais problemas para a idosa. Além disso, continuou Fernanda, aproximando-se da sogra com irritação, olha só essa camisola. Está toda amarrotada.
Não pode ficar assim para quando o médico vier. O que vão pensar da nossa casa? Sem qualquer delicadeza, Fernanda segurou o braço de Dona Cecília, puxando-a. Vamos trocar isso agora mesmo. A idosa gemeu de dor, tentando resistir. Foi quando Josefa não conseguiu mais se conter. Dona Fernanda, se a senhora permitir, eu posso ajudar Dona Cecília a se trocar. A senhora deve ter muitos compromissos hoje, interveio, colocando-se entre as duas. Fernanda a encarou com surpresa e indignação. Não estava acostumada a ser contrariada por funcionários. Desde quando você decide o que fazer nesta casa, Josefa? Perguntou com um sorriso frio. Não se esqueça do seu lugar. Estou apenas me oferecendo para ajudar, senhora, respondeu Josefa, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Dona Cecília parece um pouco sensível hoje. Fernanda soltou o braço da sogra e encarou Josefa por alguns segundos. Seu rosto perfeito não demonstrava emoção, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Aquela insubordinação não seria esquecida. Faça como quiser, mas não demore. A enfermeira chega ao meio-dia e este quarto precisa estar impecável, declarou, saindo do quarto com passos firmes. Quando a porta se fechou, Josefa respirou fundo e voltou sua atenção para Dona Cecília, que tremia levemente. Com movimentos suaves, ajudou-a a se sentar na poltrona próxima à janela. Está tudo bem, Dona Cecília. Vamos escolher uma roupa bem bonita para a senhora, disse, abrindo o guarda-roupa repleto de peças finas que raramente eram usadas. Enquanto ajudava a idosa a se vestir, Josefa percebeu marcas roxas nos braços delgados. Seu coração disparou. Não era a primeira vez que notava sinais de maus tratos, mas estes eram recentes. Respirou fundo, tentando controlar a indignação. Vou cuidar da senhora, sussurrou mais para si mesma que para Dona Cecília. Pode confiar em mim. A idosa, como se entendesse, apertou levemente a mão de Josefa. Foi um gesto quase imperceptível, mas carregado de significado. Naquele momento, algo mudou no coração da faxineira. Uma decisão silenciosa foi tomada. Ela já não poderia mais fingir que não via o que acontecia naquela casa perfeita, onde o dinheiro comprava tudo, menos dignidade para quem já não podia se defender. Do lado de fora, no corredor, Fernanda falava ao telefone em voz baixa. Sim, está tudo sob controle. O médico virá hoje revisar a medicação. Não, Marcelo não desconfia de nada. Claro que tenho pressa, mas precisamos ser cautelosos. Logo tudo será nosso, tenha paciência. Desligou o telefone e seguiu para seu escritório, sem perceber que Josefa, ao sair do quarto para buscar água para Dona Cecília, havia escutado parte da conversa. Um fio de tensão invisível se estendia agora entre as duas mulheres, conectando mundos que jamais deveriam se cruzar. Em um desses mundos, Josefa compreendia perfeitamente o que estava em jogo e sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia retroceder. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis na rotina da mansão Albuquerque. Josefa reorganizou seus horários para passar mais tempo próxima a Dona Cecília, sempre vigilante. Suas mãos calejadas por anos de trabalho agora executavam tarefas adicionais com a mesma eficiência. Arrumar os cabelos brancos da idosa em um coque elegante, ler trechos de romances antigos que encontrava na biblioteca da mansão, ou simplesmente segurar suas mãos trêmulas em momentos de angústia. Josefa, o jardineiro está reclamando que você não limpou a varanda da piscina hoje, comentou Carmen, a governanta, numa tarde de quarta-feira. A dona Fernanda notou e não ficou nada satisfeita. Peço desculpas, dona Carmen. Dona Cecília estava agitada após o almoço. Achei melhor ficar com ela um pouco, respondeu Josefa, organizando produtos de limpeza. Carmen ajustou os óculos no rosto magro e suspirou. Aos 58 anos, conhecia bem a dinâmica das casas de luxo e seus jogos de poder. Olha, Josefa, eu entendo seu carinho pela dona Cecília, mas você precisa tomar cuidado. Está pisando em terreno perigoso. A dona Fernanda já comentou 2 vezes sobre sua proximidade com a sogra. Josefa apenas assentiu, compreendendo o aviso nas entrelinhas. Carmen era uma mulher prática, que sobrevivia naquele ambiente, mantendo-se sempre neutra. Havia aprendido isso em quase 30 anos de serviço em casas de elite.
Naquela noite, Marcelo Albuquerque chegou mais cedo do escritório, alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e um físico bem conservado para seus 54 anos. Ele tinha a postura de quem comandava o mundo ao seu redor. Josefa o observou discretamente, enquanto limpava o corrimão da escada principal. Ele parecia cansado, carregando uma pasta de couro italiana e o celular que não parava de tocar. Boa noite. Senhor, cumprimentou ela, abaixando os olhos como mandava o protocolo. Boa noite, respondeu ele, distraído enquanto checava mensagens. Sua mãe teve um bom dia hoje. Conseguiu comer a sopa inteira no almoço. Josefa comentou, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Marcelo parou e olhou para ela com interesse renovado. Mesmo? O médico disse que ela está recusando comida há dias. Às vezes é só uma questão de paciência, senhor. Ela gosta quando conversamos sobre o jardim enquanto come. Por um instante, algo parecido com gratidão passou pelos olhos de Marcelo. Um momento raro e fugaz que desapareceu quando Fernanda surgiu no topo da escada, trajando um vestido vermelho decotado. Querido, não sabia que viria mais cedo. Estou quase pronta para o jantar beneficente, disse ela, descendo os degraus com elegância calculada. Na verdade, pensei em ficar em casa hoje. Estou exausto, respondeu ele, guardando o celular. Fernanda não conseguiu disfarçar o desagrado. Mas é o evento da Fundação das Artes. Todos estarão lá, inclusive o governador. Já confirmei nossa presença. Você pode ir se quiser. Pretendo ver minha mãe e descansar. O sorriso de Fernanda vacilou por um segundo. Ver sua mãe? Querido, ela provavelmente nem vai reconhecê-lo. Além disso, já tomou os remédios para dormir. Josefa, que continuava seu trabalho fingindo não ouvir, sentiu um calafrio. Dona Cecília não costumava tomar remédios para dormir antes das 9. Quem autorizou medicação fora do horário? Perguntou Marcelo, franzindo o senho. O Dr. Ricardo ajustou o esquema hoje à tarde. Disse que ajudaria nas crises noturnas, respondeu Fernanda rapidamente. Você pode conferir no prontuário que ele deixou. A tensão entre o casal era palpável. Josefa terminou de limpar e afastou-se silenciosamente, mas não antes de notar o olhar frio que Fernanda lhe lançou. Um olhar que dizia claramente, você não pertence a esta conversa. Mais tarde, na área de serviço onde os funcionários guardavam seus pertences, Josefa encontrou Severino tomando café. Noite difícil? Perguntou ele, oferecendo uma xícara a ela. Como sempre, respondeu, aceitando o café. Severino, você tem trabalhado aqui há quanto tempo mesmo? Quase 15 anos. Vim com o seu Augusto, que Deus o tenha. Era outro tempo. A casa tinha alma. E a dona Cecília? Como era antes da doença? O segurança de meia-idade sorriu com nostalgia. Uma senhora firme, mas justa. Administrava tudo. Conhecia cada funcionário pelo nome. Se interessava pela família de cada um. Foi ela quem me ajudou quando meu filho precisou de uma cirurgia cara. Arranjou médico, pagou tudo, e nunca deixou que eu me sentisse humilhado por isso. Josefa absorveu aquela informação, imaginando a mulher forte que agora definhava em um quarto luxuoso, à mercê de uma nora sem escrúpulos. E esse Dr. Ricardo, ele sempre cuidou dela? Não. Severino baixou a voz. Ele chegou com a dona Fernanda. O médico antigo, Dr. Paulo, foi dispensado logo depois do casamento. Era amigo da família há décadas. Antes que pudessem continuar a conversa, Carmen apareceu na porta. Josefa, o patrão está chamando você no escritório. Josefa sentiu o estômago afundar. Em 5 anos, nunca havia sido chamada ao escritório de Marcelo. Arrumou o uniforme e seguiu Carmen pelos corredores da mansão. No amplo escritório revestido de madeira nobre, Marcelo estava sentado atrás de uma mesa imponente. Não havia sinal de Fernanda. Mandou-me chamar, senhor. Sim, Josefa. Sente-se, por favor, indicou a cadeira à frente. Quero conversar sobre minha mãe. Josefa sentou-se na ponta da cadeira, as mãos apertadas no colo. O que exatamente você tem feito quando está com ela? Notei uma diferença no comportamento dela nos últimos tempos. A pergunta direta a pegou desprevenida. Apenas o que qualquer pessoa faria, senhor. Converso com ela, mesmo quando não responde. Mostro fotos antigas que encontrei no quarto dela. Às vezes canto músicas que parecem acalmá-la. Músicas? Marcelo parecia genuinamente surpreso. Sim,
Marchinha de carnaval antigas. Uma vez ela sorriu quando cantei Cidade Maravilhosa. Achei que talvez tivesse alguma lembrança especial. Marcelo recostou-se na cadeira, pensativo. Ela viveu no Rio de Janeiro, antes de se casar com meu pai. Raramente falava sobre isso. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Pela primeira vez, Josefa viu vulnerabilidade nos olhos daquele homem poderoso. Sabe, Josefa, admito que não tenho sido o filho que deveria. Os negócios sempre consumiram meu tempo. E depois que minha mãe adoeceu, confesso que é difícil ver alguém que sempre foi tão forte nessa situação. Entendo, senhor. Mas mesmo não reconhecendo pessoas ou lugares, Dona Cecília ainda está aqui. Ela responde ao carinho, à paciência. Os médicos dizem que isso é importante. Marcelo assentiu lentamente. Gostaria que você dedicasse mais tempo aos cuidados dela. Posso contratar outra pessoa para suas funções atuais. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Falarei com Carmen para ajustar sua rotina a partir de amanhã. E Josefa? Ele hesitou. Obrigado por fazer o que eu deveria ter feito. Ao sair do escritório, Josefa encontrou Fernanda no corredor, com os olhos faiscando de raiva. O que você disse a ele? Perguntou sem preâmbulos. Apenas respondi às perguntas sobre Dona Cecília, senhora. Escute bem, sua intrometida. Não pense que não percebi seu joguinho. Cuidar da velha para conquistar a simpatia do patrão? Muito esperta, mas está lidando com alguém muito mais inteligente. Josefa manteve o rosto neutro, apesar do coração acelerado. Não sei do que a senhora está falando. Apenas faço meu trabalho. Seu trabalho é limpar, não dar opinião sobre medicamentos ou tratamentos. Da próxima vez que se meter onde não é chamada, vai se arrepender. Fernanda afastou-se, o perfume caro deixando um rastro no ar. Josefa respirou fundo, sabendo que acabara de fazer uma inimiga poderosa. Mas ao pensar em Dona Cecília, sozinha e vulnerável naquele quarto luxuoso, soube que não voltaria atrás. Naquela noite, antes de ir embora, passou no quarto da idosa. Dormia um sono inquieto, murmurando palavras incompreensíveis. Josefa ajeitou o cobertor e, por impulso, pegou o porta-retratos na mesa de cabeceira. Era uma foto antiga. Cecília jovem abraçada a um homem que devia ser Augusto Albuquerque, ambos sorrindo em uma praia. Vou cuidar dela, prometo, sussurrou para a imagem. Ao guardar o porta-retratos, notou uma caixa de remédios na gaveta entreaberta. Franziu o senho ao ler o rótulo. Não reconhecia aquele nome. Rapidamente tirou uma foto com seu celular simples antes de fechar a gaveta. No ponto de ônibus, enquanto esperava a condução para o bairro do Ipiranga, onde morava em um apartamento modesto, Josefa enviou a foto para sua amiga Denise, enfermeira no Hospital das Clínicas. Você conhece esse medicamento? É para Alzheimer? A resposta veio minutos depois. Não é para Alzheimer. É um sedativo forte, normalmente usado em tratamentos psiquiátricos severos. Quem está tomando isso? O novo papel de Josefa como cuidadora oficial de Dona Cecília trouxe mudanças imediatas na mansão dos Albuquerque. A antiga cama de solteiro no quartinho da área de serviço, onde às vezes ela descansava entre turnos, foi trocada por um pequeno quarto próximo ao da idosa, com banheiro privativo. Uma ascensão que não passou despercebida pelos outros funcionários. Deu sorte, hein, Josefa? Comentou Rita, a cozinheira, enquanto preparavam o café da manhã. A de faxineira, a dama de companhia em um piscar de olhos. Não é bem assim, Rita. Só estou fazendo o que é certo. Claro, claro. Mas cuidado com a patroa. A Carmen me disse que ela está uma fera desde que você ganhou o novo cargo. Josefa apenas assentiu, concentrando-se em preparar a bandeja com o desjejum especial para Dona Cecília. Chá de camomila, torradas com geleia de morango e frutas picadas. Estudara com Denise a dieta ideal para pacientes com Alzheimer e implementara pequenas mudanças na alimentação da idosa, com a aprovação de Marcelo. Ao entrar no quarto, encontrou Dona Cecília já desperta, sentada na cama com o olhar perdido pela janela. Nos últimos dias, Josefa havia reorganizado o ambiente, colocando fotografias antigas nos lugares mais visíveis e um vaso com violetas na mesa de cabeceira. Flores que, segundo Severino, eram as preferidas da senhora. Bom dia, Dona Cecília. Trouxe seu café. Hoje temos aquela geleia de morango que a senhora gostou ontem. Falou com entusiasmo,
colocando a bandeja no suporte ao lado da cama. Para sua surpresa, a idosa virou o rosto em sua direção e esboçou um pequeno sorriso. Augusto? Murmurou confusa. Não, dona Cecília. Sou eu, Josefa, lembra? A expressão da idosa voltou ao vazio habitual, mas aquele breve momento de conexão encheu Josefa de esperança. Com paciência, ajudou-a a comer contando histórias simples sobre sua infância em Minas Gerais, de onde viera para São Paulo ainda adolescente. Quando terminaram, Josefa foi surpreendida pela entrada abrupta de Fernanda, acompanhada pelo Dr. Ricardo Mendes, um homem de meia idade com óculos de aro fino e expressão permanentemente entediada. Bom dia. Josefa. Dr. Ricardo precisa examinar minha sogra. Pode nos dar licença? O tom era educado, mas a ordem era clara. Claro, dona Fernanda. Só vou terminar de... Agora, por favor, interrompeu Fernanda com um sorriso gelado. Josefa hesitou, olhando para dona Cecília, que agarrou sua mão com força surpreendente. O médico notou o gesto. Interessante, comentou. Parece que ela criou algum vínculo com você. É apenas reflexo, doutor, respondeu Fernanda rapidamente. Acontece o tempo todo com qualquer um. Josefa delicadamente soltou a mão da idosa e saiu do quarto, mas não se afastou. Posicionou-se no corredor, perto o suficiente para ouvir a conversa através da porta entreaberta. A dosagem precisa ser aumentada, Fernanda, dizia o médico. Ela está demonstrando momentos de lucidez que não são esperados neste estágio da doença. Faça o que for preciso. O advogado disse que precisamos do novo laudo até o final do mês. E o seu marido? Ele não vai questionar a mudança no tratamento. Marcelo está afogado em problemas com aquela obra em Brasília. Mal tem tempo para respirar, quanto mais para verificar prontuários médicos. Além disso, ele confia totalmente em você. Josefa sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Seu instinto estava certo. Havia algo errado acontecendo naquela casa. O problema é essa empregada, continuou Fernanda. Ela está interferindo na rotina que estabelecemos. Notei mudanças na alimentação, redução da medicação noturna. Se ela está alterando a prescrição, isso é gravíssimo. O médico soou genuinamente preocupado. Poderia caracterizar negligência médica e eu não vou me responsabilizar. Não se preocupe com ela. Já tenho um plano para afastá-la. Josefa afastou-se rapidamente ao ouvir passos se aproximando da porta. Fingiu estar organizando toalhas no armário do corredor quando Fernanda e o médico saíram. Pode voltar para minha sogra agora, instruiu Fernanda com falsa doçura. Dr. Ricardo ajustou a medicação. Esta nova receita deve ser seguida à risca, entendeu? Qualquer alteração deve ser comunicada imediatamente. Sim, senhora, respondeu Josefa, pegando o papel que lhe foi estendido. Assim que ficou sozinha com dona Cecília, fotografou a nova receita e a enviou para Denise com a mensagem: urgente. Preciso saber o que estes remédios fazem. Durante a semana seguinte, Josefa estabeleceu uma rotina cuidadosamente planejada. Criou um diário detalhado, onde registrava todos os comportamentos de dona Cecília, os medicamentos administrados e as visitas do Dr. Ricardo. Escondia o caderno dentro de uma caixa de sabão em pó vazia, na lavanderia onde sabia que ninguém mexeria. Numa tarde chuvosa, enquanto arrumava o closet de dona Cecília, encontrou uma caixa de madeira entalhada no fundo de uma gaveta. Dentro, havia cartas amareladas, fotografias antigas e um diário com capa de couro gasto. Sentindo-se uma intrusa, mas movida pela necessidade de entender mais sobre a vida da idosa, Josefa começou a ler algumas páginas. As anotações, que datavam de quase 30 anos atrás, revelavam uma Cecília Albuquerque muito diferente da figura frágil que conhecia. Uma mulher forte, administradora habilidosa dos negócios da família, enquanto o marido expandia a construtora pelo país. Havia menções a investimentos, propriedades e, principalmente, a um terreno específico no litoral paulista. Augusto finalizou a compra da área em Guarujá hoje. Finalmente, será o maior empreendimento da Albuquerque Construções, nosso legado para Marcelo. O projeto do resort está magnífico, com marina privativa e tudo mais que planejamos. Nosso sonho está se realizando. Josefa guardou cuidadosamente tudo no lugar, mas não antes de fotografar algumas páginas que mencionavam o tal projeto em Guarujá.
Algo lhe dizia que aquela informação poderia ser importante. Naquela noite, após administrar os remédios, substituindo discretamente o sedativo por vitaminas que trouxera de casa, seguindo a orientação de Denise, Josefa notou que Dona Cecília estava mais alerta. "Minha querida", murmurou a idosa, olhando para Josefa com uma clareza rara em seus olhos. "Estou aqui." "Dona Cecília", respondeu segurando sua mão. "Cuidado. Ela quer." A voz era fraca, entremeada por pausas longas como se cada palavra custasse um esforço monumental. "Quem, Dona Cecília?" "O que ela quer?" "O Guarujá Papéis." "Minha caixa." Antes que pudesse continuar, Dona Cecília fechou os olhos, exausta pelo esforço. Josefa ficou ali, segurando sua mão, enquanto as peças começavam a se encaixar em sua mente. Na manhã seguinte, Marcelo partiu para uma viagem de negócios a Brasília que duraria 3 dias. Mal sabia ele que sua ausência seria o gatilho para uma série de eventos que mudariam para sempre o equilíbrio de poder naquela casa. Assim que o carro deixou a mansão, Fernanda convocou uma reunião com todos os funcionários na sala de estar. Vestindo um conjunto de alfaiataria impecável e joias discretas, ela exalava autoridade. "Tenho um comunicado importante", anunciou, olhando diretamente para Josefa. "Chegou ao meu conhecimento que objetos de valor têm desaparecido da casa nas últimas semanas. Um broche de diamantes da minha coleção pessoal e uma corrente de ouro que pertencia à Dona Cecília não foram encontrados após a limpeza." Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo de funcionários. Josefa sentiu o sangue gelar nas veias. "Como todos sabem, confio plenamente na equipe que trabalha nesta casa há anos. No entanto," Fernanda fez uma pausa dramática, "pessoas novas em posições de confiança representam um risco que não podemos ignorar." "Com licença, Dona Fernanda", interrompeu Carmen, a governanta, "mas a Josefa trabalha aqui há 5 anos. Dificilmente pode ser considerada nova." "Verdade, Carmen. Mas sua função mudou recentemente, dando-lhe acesso irrestrito a áreas privadas e a objetos de valor. E, coincidentemente, foi quando os desaparecimentos começaram. Todos os olhares se voltaram para Josefa, que permaneceu impassível, apesar da indignação que sentia. "Não roubei nada, Dona Fernanda. Nunca faria isso." "Claro que diria isso", respondeu Fernanda com falsa compreensão. "Infelizmente, não podemos apenas confiar na palavra. Por isso, solicitei uma revista nos pertences de todos os funcionários. O segurança Maurício que contratamos recentemente conduzirá o procedimento." Um homem corpulento que Josefa nunca tinha visto antes adiantou-se. Tinha cara de poucos amigos e um distintivo de empresa de segurança privada. "Por favor, formem uma fila e apresentem suas bolsas e mochilas", ordenou ele. Um a um, os funcionários foram revistados. Quando chegou a vez de Josefa, ela entregou sua bolsa simples de couro sintético, confiante de que nada seria encontrado. Para seu horror, Maurício retirou da bolsa um pequeno broche de diamantes e uma corrente dourada. "O que é isso?" perguntou Josefa, genuinamente chocada. "Parece que encontramos a culpada", declarou Fernanda com satisfação mal disfarçada. "Maurício, por favor, acompanhe Josefa até seu quarto para recolher seus pertences. Ela está despedida, e considerarei não apresentar queixa à polícia apenas por consideração aos seus anos de serviço e à situação delicada de Dona Cecília, que ficaria abalada." "Isso é uma armação", protestou Josefa, olhando em volta, buscando apoio nos colegas. "Nunca vi essas joias antes. Alguém as colocou na minha bolsa." Carmen e Severino trocaram olhares preocupados, mas ninguém se manifestou. "Chega de drama, Josefa", cortou Fernanda. "Aceite as consequências de seus atos com dignidade. Você tem meia hora para deixar a propriedade." Enquanto era escoltada até seu quarto por Maurício, Josefa pensava freneticamente. Não podia deixar Dona Cecília à mercê daquela mulher e seu cúmplice médico. Precisava de um plano e rápido. Ao passar pelo quarto da idosa, viu que ela dormia profundamente, provavelmente sedada. Na cômoda ao lado da cama, notou um copo de água pela metade. Por impulso, pegou-o e escondeu na manga de seu uniforme. Em seu quarto, enquanto Maurício aguardava impaciente à porta, Josefa guardou o copo cuidadosamente em um pote plástico que tinha na bolsa. Recolheu seus poucos pertences,
mas deixou para trás intencionalmente o celular velho escondido sob o colchão, configurado para gravar áudio continuamente. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo quando Josefa deixou a mansão dos Albuquerque. Com uma mochila contendo seus pertences e o precioso pote plástico escondido entre suas roupas, ela caminhou até o ponto de ônibus. A humilhação da falsa acusação ainda ardia em seu peito, mas outra emoção se sobrepunha: determinação. Ao invés de seguir para seu apartamento no Ipiranga, Josefa tomou o ônibus para o Hospital das Clínicas. Denise, sua amiga de infância, que agora trabalhava como enfermeira, havia prometido ajudá-la. "Meu Deus, Josefa, você está encharcada", exclamou Denise ao vê-la na recepção do hospital. Alta, com tranças afro emoldurando um rosto expressivo, Denise usava o tradicional uniforme branco e tinha um crachá de acesso pendurado no pescoço. "Preciso da sua ajuda." É urgente", respondeu Josefa, tentando controlar o tremor nas mãos, uma mistura de frio e nervosismo. Na sala de descanso dos funcionários, enquanto Josefa secava os cabelos com uma toalha emprestada, ela relatou tudo: os maus-tratos à dona Cecília, as medicações suspeitas, a conversa entre Fernanda e o médico e, finalmente, a armação que resultara em sua demissão. "Isso é muito sério." "Josh", disse Denise, franzindo a testa, "estamos falando de potencial negligência médica, abuso de idoso, até mesmo tentativa de manipular o estado mental de uma paciente vulnerável. Por isso trouxe isto." Josefa tirou o pote com o copo da bolsa. "Preciso saber o que tem aqui dentro. Dona Cecília estava sedada demais esta manhã. Muito mais que o normal." Denise hesitou. "Analisar isso sem autorização é complicado. Posso perder meu emprego." "Por favor, dê. Uma senhora está em perigo. Se estiver errada, prometo não insistir mais. Mas se estiver certa..." Após alguns segundos de reflexão, Denise assentiu. "Tenho um amigo no laboratório que me deve alguns favores. Vou pedir para ele fazer uma análise discreta, sem registros oficiais. Mas vai demorar alguns dias." "Não tenho dias, Denise. Dona Cecília não tem dias. Marcelo Albuquerque volta de viagem depois de amanhã e é minha única chance de expor o que está acontecendo. Vou ver o que posso fazer. Enquanto isso, você precisa de um lugar para ficar e pensar com calma no próximo passo." Josefa passou a noite no pequeno apartamento de Denise em Pinheiros, revisando mentalmente cada detalhe dos últimos meses na mansão. Algo na menção de Dona Cecília ao projeto em Guarujá a intrigava. Usando o computador da amiga, pesquisou sobre a Albuquerque Construções e seus empreendimentos no litoral paulista. Os resultados mostraram um gigantesco projeto chamado Marina Exclusive Resort, anunciado como o mais luxuoso complexo turístico da costa brasileira, avaliado em bilhões de reais. A construção estava paralisada há quase um ano devido a problemas de licenciamento ambiental, causando sérios prejuízos à construtora. "É isso", murmurou Josefa para si mesma. O terreno que Dona Cecília mencionou no diário. Na manhã seguinte, Denise chegou agitada, ainda vestindo o uniforme do plantão noturno. "Consegui, Joe. Meu amigo fez a análise preliminar. E você não vai acreditar no que encontrou." O que tinha no copo? Uma combinação de medicamentos que nunca deveriam ser administrados juntos, especialmente a uma paciente com Alzheimer. Há um sedativo potente, um antipsicótico em dose alta, e traços de uma substância que pode acelerar o declínio cognitivo. Josefa sentiu o sangue ferver. "Eles estão envenenando-a deliberadamente. Isso é muito grave, Josefa. Precisamos de provas concretas antes de fazer qualquer acusação." "Tenho o celular gravando no quarto. Se conseguir voltar lá..." "É muito arriscado", Denise ponderou. "Mas tenho uma ideia. Meu primo Tadeu trabalha como técnico de informática para várias casas em Alphaville. Ele pode ajudar." 3 horas depois, Tadeu, um jovem magro de 20 e poucos anos com piercings no rosto e um sorriso confiante, encontrou-se com elas em um café no centro da cidade. "Então você quer recuperar um celular de dentro da mansão mais vigiada de Alphaville sem ser pega?" "Moleza", brincou ele. Mas seus olhos revelavam que levava o desafio a sério. "Não é só recuperar, Tadeu. Preciso de provas do que está acontecendo lá dentro. E tenho apenas um dia antes que o dono da casa volte de viagem."
Tadeu coçou o queixo pensativo. Posso hackear o sistema de segurança remotamente para criar uma distração. As câmeras ficarão fora do ar por alguns minutos, mas você precisaria de alguém dentro da casa para ajudar. Josefa pensou imediatamente em Severino. O segurança antigo era leal à família Albuquerque, especialmente a dona Cecília, que o ajudara no passado. Conheço a pessoa certa, afirmou. Enquanto Tadeu trabalhava em seu laptop, preparando a invasão ao sistema, Josefa usou o telefone de Denise para ligar para o celular pessoal de Severino. Após 3 tentativas, ele finalmente atendeu, falando em voz baixa. Josefa, não devia estar me ligando. Estão todos de olho em quem fala com você. Severino, preciso da sua ajuda. É sobre Dona Cecília. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Depois um suspiro. Eu sabia que havia algo errado. Ninguém acreditou na história do roubo. Você cuidava dela como ninguém. Estão drogando-a, Severino. Tenho provas, mas preciso recuperar meu celular que deixei escondido no quarto e ver como ela está. Outra pausa longa. O que tenho que fazer? Josefa explicou o plano. Severino ouviria pelo rádio quando as câmeras fossem desativadas. Nesse momento, distrairia o novo segurança, Maurício, enquanto Josefa entraria pela porta lateral dos fundos, que ele deixaria destrancada. Ela teria poucos minutos para chegar ao quarto, verificar Dona Cecília e recuperar o celular. É arriscado, disse ele, mas por Dona Cecília farei isso. Ela merece alguém lutando por ela. Às 20h15 daquela noite, o plano foi posto em ação. Tadeu, de seu apartamento no Butantã, invadiu o sistema de segurança da mansão, causando uma falha temporária. Josefa, vestindo roupas escuras e um boné para esconder o rosto, aproximou-se pelo jardim lateral, evitando os faróis da rua. Conforme combinado, a porta dos fundos estava destrancada. No monitor de segurança da guarita, Severino observou as câmeras falharem e imediatamente chamou Maurício pelo rádio. Temos um problema no portão principal. Um carro suspeito estacionou e o motorista parece estar fotografando a casa. Enquanto Maurício investigava a falsa ameaça, Josefa deslizou para dentro da mansão. Conhecia cada centímetro daquele lugar e moveu-se com agilidade pelas sombras até alcançar o corredor que levava aos quartos. Ao aproximar-se do quarto de Dona Cecília, ouviu vozes. Parou, escondendo-se atrás de uma coluna decorativa. Fernanda e Dr. Ricardo conversavam em tom baixo na porta do quarto. O laudo está pronto, dizia ele. Conforme combinamos, indica comprometimento cognitivo severo e incapacidade total. Com isso, você terá a procuração de saúde e poderá tomar todas as decisões necessárias. Excelente. Marcelo volta amanhã. Apresentarei o documento como uma recomendação médica urgente. Ele assinará sem questionar muito, especialmente se mostrarmos que é para o bem-estar da mãe. E quanto ao projeto de Guarujá, conseguiu as assinaturas? Quase lá. Com a procuração, poderei assinar como representante legal de Dona Cecília, que ainda detém 40% das ações do terreno. Isso será suficiente para aprovar a venda. E seu sócio? Ansioso. A oferta de 2 bilhões pela área é irrecusável, mesmo tendo que dividir com o inútil do meu marido, sem contar nossa comissão extra por facilitar o negócio. Josefa sentiu o coração disparar. A conspiração era maior e mais grave do que imaginava. Não se tratava apenas de maus tratos à Dona Cecília, mas de um golpe financeiro elaborado. O médico e Fernanda afastaram-se, dirigindo-se à escada. Josefa aproveitou o momento para entrar silenciosamente no quarto da idosa. Dona Cecília dormia, mas sua respiração parecia irregular, superficial. No criado mudo, vários frascos de medicamentos. Rapidamente, Josefa fotografou os remédios com o celular de Denise. Depois localizou seu próprio telefone, ainda escondido embaixo do colchão. A bateria estava quase acabando, mas o aparelho continuava gravando. Transferiu os arquivos para o celular de Denise via Bluetooth. Ao verificar rapidamente o conteúdo, encontrou o que procurava. Conversas claras entre Fernanda e o Dr. Ricardo, discutindo a manipulação dos medicamentos e o plano para incapacitar Dona Cecília legalmente. Mais perturbador ainda, havia uma conversa entre Fernanda e alguém identificado como o advogado Paulo sobre a falsificação de documentos relacionados ao terreno em Guarujá.
Precisamos que a velha pareça incapaz, mas ainda lúcida o suficiente para assinar os papéis. É um equilíbrio delicado, dizia Fernanda na gravação. Deixe isso comigo, respondia o advogado. Já preparei tudo. A procuração de saúde é apenas o primeiro passo. Depois vem a transferência das ações. Se o Ricardo fizer sua parte, tudo estará concluído em semanas. Josefa estava prestes a sair quando Dona Cecília abriu os olhos. Quem está aí? Murmurou a voz fraca. Sou eu, Dona Cecília, Josefa. A idosa piscou várias vezes como se tentasse focar. Josefa, você voltou. Sim, senhora. Vim ver como estava. Ela, remédios. Não quero... Eu sei, Dona Cecília. Vou ajudá-la, prometo. De repente, ouviram-se passos no corredor. Josefa escondeu rapidamente os celulares e aproximou-se da janela, preparando-se para uma fuga rápida. A porta se abriu e Carmen entrou, paralisando-se ao ver Josefa. — O que está fazendo aqui? Sussurrou a governanta chocada. — Carmen, por favor, não me denuncie. Estão drogando, Dona Cecília. Tenho provas. A governanta olhou para a idosa na cama, depois para Josefa indecisa. Sempre soube que havia algo errado, admitiu finalmente. O doutor Ricardo nunca me pareceu confiável. E a dona Fernanda... Bem, todos sabemos como ela é. Ajude-me, Carmen. Por Dona Cecília. Após um momento tenso, a governanta assentiu. Vá pela passagem de serviço. Severino está distraindo Maurício, mas não por muito tempo. Obrigada. Amanhã, quando Marcelo voltar, tudo virá à tona. Josefa deu um último olhar à Dona Cecília e saiu rapidamente. Desceu pela escada de serviço e atravessou a lavanderia, recuperando seu diário escondido na caixa de sabão. No jardim dos fundos, esgueirou-se entre os arbustos até alcançar o muro lateral, onde Tadeu a esperava com o carro. — Conseguiu? Perguntou ele, acelerando assim que ela entrou. — Consegui muito mais do que esperava, respondeu, segurando firmemente os celulares e o diário. Amanhã, quando Marcelo Albuquerque voltar, o império de mentiras de Fernanda vai desmoronar. O que Josefa não sabia era que, naquele exato momento, Marcelo aterrissava em São Paulo, tendo antecipado seu retorno, e a primeira pessoa a encontrá-lo no aeroporto seria justamente Fernanda, com uma história cuidadosamente elaborada sobre uma faxineira desequilibrada que estava obcecada por sua família. Uma energia nervosa preenchia o apartamento de Denise na manhã seguinte. Josefa não havia conseguido dormir, passando a noite organizando as provas coletadas. O resultado preliminar da análise do copo, as gravações do celular, fotografias dos medicamentos, páginas do diário de Dona Cecília e suas próprias anotações detalhadas sobre o comportamento da idosa nas últimas semanas. — Tem certeza que quer fazer isso pessoalmente? Perguntou Denise, servindo café forte em 2 canecas. Poderíamos enviar as provas para ele ou procurar diretamente a polícia. Josefa balançou a cabeça determinada. Fernanda já deve ter enchido a cabeça dele com mentiras sobre mim. Se não for pessoalmente, ele pode simplesmente ignorar tudo como delírios de uma empregada despeitada. E se ele não acreditar em você mesmo assim? Então irei à imprensa, às autoridades, a quem for preciso. Não vou deixar Dona Cecília nas mãos daquela mulher. O plano era simples, mas arriscado. Josefa esperaria Marcelo em seu escritório no Centro Financeiro de São Paulo. Severino havia informado que o empresário sempre passava lá antes de ir para casa quando retornava de viagem. Com a ajuda de Tadeu, que falsificou um crachá de entrega, ela conseguiria acesso ao prédio. Às 9h30, vestida com o uniforme de entregadora e carregando um pacote falso, Josefa entrou no imponente edifício que abrigava a sede da Albuquerque Construções. O saguão era todo em mármore e vidro, com um imenso logo da empresa na parede principal. Entrega para o Sr. Marcelo Albuquerque, informou a recepcionista, uma jovem de aparência eficiente. Ele ainda não chegou, mas sua assistente está no andar. 15º andar à direita. Com o coração aos pulos, Josefa subiu pelo elevador. No corredor do escritório executivo, encontrou a assistente de Marcelo, uma mulher de meia idade que ela já havia visto algumas vezes na mansão durante eventos. — Bom dia. Tenho uma entrega para o Sr. Albuquerque, disse Josefa, mantendo o boné da empresa de entregas abaixado para evitar reconhecimento.
Pode deixar comigo. Assino o recebimento, ofereceu a assistente. Desculpe, mas são documentos confidenciais. Preciso entregar pessoalmente e obter a assinatura dele. A assistente hesitou. Ele deve chegar em cerca de meia hora. Pode esperar ali, indicou uma área com sofás. Josefa sentou-se tentando controlar o nervosismo. Cada minuto parecia uma eternidade. Observou executivos entrando e saindo de reuniões. Secretárias apressadas carregando pastas, o ritmo frenético de um império empresarial em pleno funcionamento. Às 10h15, o elevador abriu e Marcelo Albuquerque saiu, acompanhado por 2 homens de terno. Conversavam animadamente sobre projeções financeiras. Josefa respirou fundo e levantou-se, segurando firmemente o pacote falso. Nesse momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Severino. Cuidado. Fernanda esteve no escritório mais cedo. A assistente já foi avisada sobre você. Tarde demais. A assistente olhava para ela com crescente suspeita, enquanto falava ao telefone em voz baixa. Josefa não tinha escolha. Queres agora ou nunca. Caminhou diretamente em direção a Marcelo, que acabava de se despedir dos 2 executivos. Senhor Albuquerque, chamou tirando o boné. Preciso falar com o senhor urgentemente. Marcelo virou-se surpreso. Levou alguns segundos para reconhecê-la. Josefa? O que está fazendo aqui? Fernanda me disse que você foi demitida por roubo. É mentira, senhor. Fui demitida porque descobri o que sua esposa está fazendo com sua mãe. A assistente já estava ao lado deles. Senhor Albuquerque, já chamei a segurança. Sua esposa alertou que esta mulher poderia aparecer. Ela está perturbada, tem criado problemas. O rosto de Marcelo endureceu. É melhor irmos para meu escritório, disse ele, indicando uma porta ao final do corredor. Anule a chamada à segurança, Vera. Eu resolvo isso. Já na sala privativa, Marcelo sentou-se atrás da imponente mesa de mogno e indicou uma cadeira para Josefa. Seu semblante era uma mistura de curiosidade e desconfiança. Você tem 2 minutos para explicar por que invadiu meu escritório depois de ser demitida por roubo. Senhor, não roubei nada. Fernanda colocou aquelas joias na minha bolsa, porque eu estava interferindo nos planos dela. Que planos seriam esses? Perguntou ele ceticamente. Sua esposa e o Dr. Ricardo estão deliberadamente drogando Dona Cecília para incapacitá-la. O objetivo é conseguir uma procuração de saúde e depois manipular a venda das ações que sua mãe possui do terreno em Guarujá. Marcelo riu, incrédulo. Isso é absurdo! Fernanda não precisaria fazer isso. Minha mãe já está incapacitada pela doença. E eu jamais venderia o terreno do Guarujá. É o projeto dos sonhos do meu pai. Mas é exatamente isso, senhor. Eles não querem que o senhor saiba. A ideia é fazer tudo parecer uma decisão médica necessária, para que o senhor assine a procuração sem questionar. Depois, com Dona Cecília completamente sedada, Fernanda assinaria a venda como representante legal dela. Você tem alguma prova dessas acusações graves ou apenas teorias conspiratórias? Josefa abriu a bolsa e tirou um pendrive onde Tadeu havia compilado todas as evidências. Aqui está tudo. Resultado da análise química do copo de Dona Cecília, mostrando medicamentos que nunca deveriam ser administrados juntos. Gravações de conversas entre sua esposa e o Dr. Ricardo discutindo a manipulação de medicamentos. Conversas com um advogado chamado Paulo sobre a falsificação de documentos para a venda do terreno. Marcelo pegou o pendrive, ainda cético, e conectou-o ao computador. Enquanto ele examinava os arquivos, Josefa continuou. Sua mãe está sendo deliberadamente mantida em estado de confusão. Nos dias em que consegui substituir alguns dos medicamentos por vitaminas inofensivas, ela demonstrou melhora significativa. Chegou até a mencionar o projeto do Guarujá, como se soubesse que estava em perigo. O rosto de Marcelo foi mudando gradualmente à medida que ouvia as gravações. Especialmente impactante foi uma conversa clara entre Fernanda e o advogado, discutindo como a venda do terreno renderia 2 bilhões de reais, dos quais uma parcela significativa seria desviada antes mesmo de chegar às contas oficiais da empresa. Isso não pode ser real, murmurou ele, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Infelizmente é, senhor. E tem mais. Descobri nas coisas de Dona Cecília
Um diário onde ela menciona esse terreno como o grande legado que ela e seu pai queriam deixar para o senhor. Não era para ser vendido, mas desenvolvido pela própria Albuquerque Construções. Marcelo levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, olhando a cidade que se estendia lá embaixo. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Por que você está fazendo isso, Josefa? Perguntou finalmente, sem se virar. Por que se importar tanto com minha mãe, a ponto de arriscar tudo? A pergunta a pegou desprevenida. Josefa refletiu por um momento. Porque ela merece dignidade, senhor. Porque ninguém merece ser usado, manipulado ou descartado. Não importa a sua condição. É por quê? Hesitou. Porque minha própria avó teve Alzheimer. E sei como é importante ter alguém que realmente se importe. Marcelo virou-se, encarando-a com uma nova expressão, algo entre admiração e gratidão. Vamos para casa agora, declarou ele pegando o paletó. Quero ver minha mãe imediatamente. O trajeto até Alphaville foi feito em relativo silêncio no luxuoso Mercedes, conduzido pelo motorista particular de Marcelo. Josefa sentia-se deslocada no banco traseiro de couro, ao lado do empresário que alternava entre ligações tensas e momentos de profunda contemplação. Ao chegarem à mansão, foram recebidos por Fernanda na entrada principal. Ela vestia um elegante vestido azul marinho e sorria radiante, mas seu sorriso congelou ao ver Josefa saindo do carro atrás do marido. Marcelo, que surpresa maravilhosa! Não esperava você tão cedo, disse ela, ignorando completamente a presença da ex-funcionária. E vejo que encontrou nossa antiga empregada. A polícia deve ser chamada? Não será necessário, Fernanda, respondeu ele friamente. Josefa está aqui a meu convite. Mas, querido, depois do que ela fez... As joias. Poupe-me do teatro, Fernanda. Quero ver minha mãe agora. O sorriso de Fernanda desapareceu completamente. Seus olhos iam de Marcelo para Josefa, calculando rapidamente a situação. Claro, querido, mas o Dr. Ricardo está com ela agora, fazendo um procedimento importante. Talvez seja melhor esperar um pouco. Que tipo de procedimento? Perguntou Josefa, alarmada. Nada que seja da sua conta, retrucou Fernanda, o verniz de educação completamente dissolvido. Marcelo já se dirigia às escadas com passos firmes. Vamos, Josefa! Fernanda, chame imediatamente aquele advogado, Paulo. Quero ele aqui em 1 hora. No quarto de Dona Cecília, encontraram o Dr. Ricardo injetando algo no soro conectado ao braço da idosa adormecida. Ele quase deixou a seringa cair ao ver Marcelo e Josefa entrando abruptamente. O que é isso que está administrando, doutor? Perguntou Marcelo, aproximando-se rapidamente. Apenas o sedativo de rotina. Sr. Albuquerque, sua mãe estava agitada hoje. Josefa foi direto ao suporte de soro e interrompeu o fluxo, fechando a válvula. Isso é um absurdo, protestou o médico. Você não tem autoridade para interferir no tratamento médico. E o senhor não tem autoridade para drogar deliberadamente uma paciente para manipular seu estado mental, rebateu Josefa. Sr. Albuquerque, podemos solicitar uma análise imediata do conteúdo dessa seringa e do soro? Marcelo assentiu, o rosto vermelho de raiva contida. Dr. Ricardo, considere-se desligado de suas funções nesta casa. E sugiro que contate seu advogado. As gravações que tenho de suas conversas com minha esposa são mais que suficientes para um processo por negligência médica e tentativa de fraude. O médico empalideceu, olhando para Fernanda, que acabava de entrar no quarto. Não sei do que está falando. Marcelo, tentou ela, adotando uma expressão de confusão inocente. O Dr. Ricardo é um profissional respeitado, que tem cuidado de sua mãe conforme os mais rigorosos protocolos. Chega, Fernanda. Explodiu Marcelo. Tenho todas as provas. As gravações, as análises dos medicamentos, os documentos sobre o terreno de Guarujá. Sei exatamente o que você e seu cúmplice estavam planejando. Fernanda mudou de tática instantaneamente. Seus olhos se encheram de lágrimas ensaiadas, e ela se aproximou do marido com expressão suplicante. Marcelo, você não entende. Fiz tudo pelo nosso bem, pelo futuro da empresa. O projeto de Guarujá está consumindo todos os recursos. É um buraco sem fim. A venda seria a melhor solução financeira. À custa da saúde da minha mãe, manipulando-a com drogas, conspirando pelas minhas costas. A voz de Marcelo tremia de indignação.
Foi tudo ideia dele. Fernanda apontou para o médico, abandonando qualquer pretensão de dignidade. Ricardo me convenceu que era o melhor para todos, inclusive para Dona Cecília. Ele disse que os medicamentos eram parte do tratamento. Isso é mentira, protestou o médico, igualmente desesperado. Você me procurou com o plano já elaborado. Eu apenas... Silêncio, trovejou Marcelo. Os dois fora desta casa agora. Meus advogados entrarão em contato. E sugiro que nenhum de vocês tente sair do país. Enquanto a discussão acontecia, Josefa havia se aproximado de Dona Cecília, verificando seus sinais vitais. A idosa parecia profundamente sedada, mas respirava regularmente. Ela vai ficar bem, senhor, disse baixinho para Marcelo. Mas precisamos de um médico de verdade para avaliar a situação e ajustar a medicação corretamente. Marcelo assentiu, parecendo subitamente exausto. Pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Dr. Paulo Menezes, Marcelo Albuquerque. Preciso de você na minha casa imediatamente. É uma emergência médica. Sim, minha mãe. Obrigado. Depois voltou-se para Fernanda e o médico, que permaneciam paralisados próximos à porta. Vocês têm 1 hora para recolher seus pertences pessoais e deixar minha propriedade. Severino e Maurício os acompanharão para garantir que nada além de itens pessoais seja levado. Qualquer tentativa de contato com minha mãe ou comigo será tratada como invasão de propriedade. Estamos entendidos? Fernanda lançou um olhar de puro ódio para Josefa antes de sair do quarto, seguida pelo médico cabisbaixo. No corredor, podia-se ouvir o início de uma discussão acalorada entre os dois. Finalmente, a sós com Dona Cecília, Marcelo se aproximou da cama e tomou gentilmente a mão da mãe entre as suas. Sinto muito, mãe, murmurou a voz embargada. Sinto muito por não ter percebido antes. Josefa permaneceu a uma distância respeitosa, observando aquele momento íntimo de arrependimento. Após alguns instantes, Marcelo respirou fundo e se recompôs. Josefa, gostaria que você reassumisse os cuidados de minha mãe imediatamente, com um aumento substancial, obviamente, e quaisquer condições que julgar necessárias para seu conforto. Seria uma honra, senhor, mas acho que precisaremos de uma equipe médica especializada para reverter os danos causados pela medicação inadequada. Providenciarei isso hoje mesmo. E quanto ao resto, ele fez uma pausa olhando pela janela. Haverá muitas mudanças por aqui, a começar por uma investigação completa sobre esse advogado Paulo e qualquer outra pessoa envolvida nessa conspiração. O projeto de Guarujá continuará como meus pais sonharam. Nesse momento, Dona Cecília mexeu-se levemente na cama, seus olhos se abrindo com dificuldade. Josefa aproximou-se imediatamente, ajustando os travesseiros com delicadeza. Estou aqui, Dona Cecília, sussurrou. Seu filho também está. A idosa piscou várias vezes, seu olhar vagando pelo quarto até finalmente fixar-se em Josefa. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios ressecados. Você... Voltou, murmurou com esforço. Sim, senhora, que não vou mais sair. Marcelo observava a cena com uma mistura de emoções no rosto. Algo estava nascendo ali, em meio à crise. Uma nova compreensão, talvez até um novo começo. A batalha principal havia sido vencida, mas a guerra pela recuperação de Dona Cecília e pela reconstrução da confiança estava apenas começando. 6 meses se passaram desde o confronto na mansão dos Albuquerque. A primavera chegara a São Paulo, trazendo cores vibrantes ao jardim que Dona Cecília agora visitava diariamente, sempre acompanhada por Josefa ou pelo filho. A transformação na casa era evidente para qualquer um que conhecesse sua história recente. O quarto da idosa havia sido completamente reformado, com janelas maiores que permitiam a entrada abundante de luz natural. As paredes, antes em tons neutros, agora exibiam um suave amarelo, cor escolhida pela própria Dona Cecília num raro momento de lucidez. Fotografias de família decoravam as paredes, contando visualmente a história dos Albuquerque através das décadas. Está na hora do seu exercício, Dona Cecília, anunciou Josefa, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã, repleta de frutas frescas e um iogurte natural. A idosa, sentada em sua poltrona favorita perto da janela, sorriu ao reconhecer a voz familiar.
Seu cabelo branco estava penteado em um coque simples e vestia um conjunto de calça e blusa em tons claros, substituindo as camisolas que antes eram sua vestimenta constante. Bom dia. Josefa, respondeu ela, a voz ainda fraca, mas muito mais firme do que meses atrás. A equipe médica especializada contratada por Marcelo havia feito maravilhas. Sob a supervisão do Dr. Paulo Menezes, renomado neurologista e antigo amigo da família, Dona Cecília havia sido submetida a um protocolo de tratamento que incluía a redução gradual dos medicamentos nocivos, terapia ocupacional, fisioterapia e uma dieta especialmente formulada para pacientes com Alzheimer. Os resultados, embora limitados pela natureza progressiva da doença, surpreenderam até os mais otimistas. Dona Cecília não recuperaria a memória ou a capacidade cognitiva perdida, mas havia estabilizado seu quadro e, em alguns aspectos, apresentado pequenas melhoras. A fisioterapeuta Luciana chegará em meia hora, comentou Josefa, enquanto ajudava a idosa a comer. Ela disse que hoje vocês vão trabalhar mais tempo no jardim. Jardim? Rosas, murmurou Dona Cecília, uma associação que parecia trazer-lhe alegria. Josefa sorriu. As rosas do jardim haviam se tornado um ponto de conexão importante para a idosa. Quando Marcelo descobriu, através das anotações de Josefa, que sua mãe reagia positivamente a elas, mandou replantar todo o jardim, transformando-o em um espetáculo de cores e aromas que estimulavam os sentidos enfraquecidos de Dona Cecília. Após o café da manhã e uma sessão de alongamentos simples, Josefa ajudou a idosa a se preparar para a fisioterapia. Enquanto arrumava o quarto, refletiu sobre as mudanças profundas em sua própria vida nos últimos meses. De faxineira a cuidadora principal, ela agora ocupava uma posição de respeito e confiança na casa. Seu salário havia triplicado, e Marcelo insistira que ela ocupasse um dos quartos na ala principal, não mais nos aposentos de funcionários. Frequentara cursos de cuidados para pacientes com Alzheimer, aprendera técnicas de estimulação cognitiva e tornara-se praticamente uma especialista no assunto, frequentemente consultada, até mesmo pelos médicos que visitavam Dona Cecília. Mais surpreendente ainda era sua nova relação com Marcelo Albuquerque. O que começara como gratidão por ter salvado sua mãe, transformara-se gradualmente em algo mais profundo. Inicialmente eram apenas conversas durante o jantar, quando ele pedia detalhes sobre o dia de Dona Cecília. Depois vieram os passeios pelo jardim, os três juntos, onde Marcelo passou a demonstrar interesse genuíno pela vida de Josefa, suas origens em Minas Gerais, seus sonhos e aspirações. Nunca conheci alguém com tanta integridade, dissera ele certa noite, enquanto compartilhavam um café na varanda. Você arriscou tudo por alguém que mal conhecia, sem esperar nada em troca. Josefa havia corado, desacostumada a elogios. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria, senhor. Marcelo, corrigira ele com um sorriso. Depois de tudo o que passamos, acho que podemos dispensar formalidades. A transformação não se limitava à saúde de Dona Cecília e ao relacionamento nascente entre Josefa e Marcelo. A própria estrutura da casa havia mudado. Carmen, a antiga governanta, assumira um papel mais amplo na administração do lar, trabalhando em estreita colaboração com Josefa. Severino fora promovido a chefe de segurança, responsável por uma equipe completamente renovada. Rita, a cozinheira, agora preparava refeições especiais, seguindo as orientações nutricionais para Dona Cecília, além dos pratos tradicionais que todos apreciavam. Quanto a Fernanda e seus cúmplices, enfrentavam as consequências legais de suas ações. O processo corria em sigilo, mas Josefa sabia, através de comentários ocasionais de Marcelo, que as evidências eram esmagadoras. O Dr. Ricardo tivera sua licença médica suspensa e o advogado Paulo estava colaborando com as autoridades em troca de redução de pena, revelando um esquema que ia além do caso dos Albuquerque. Parece que ele estava envolvido em pelo menos 5 casos semelhantes, explicara Marcelo. Idosos ricos com problemas cognitivos sendo manipulados para transferir bens ou assinar documentos. Uma rede organizada de médicos, advogados e familiares inescrupulosos. A chegada da fisioterapeuta Luciana interrompeu as reflexões de Josefa.
Uma jovem energética de traços indígenas, Luciana trouxera uma abordagem inovadora para o tratamento de Dona Cecília, combinando exercícios físicos com estimulação sensorial. Bom dia, Dona Cecília. Pronta para nossa aventura no jardim? Perguntou animadamente. Jardim? Sim, respondeu a idosa, os olhos brilhando em antecipação. Josefa observou as duas saindo para o terraço, Luciana pacientemente ajustando seus passos ao ritmo lento de Dona Cecília. Aproveitou o momento para organizar os medicamentos da tarde e atualizar o diário de observações que mantinha religiosamente, registrando cada pequena reação, melhora ou dificuldade. Como ela está hoje? A voz de Marcelo soou da porta, surpreendendo-a. Bem disposta. Reconheceu as rosas quando mencionei o jardim, respondeu Josefa, sorrindo. Marcelo entrou no quarto impecavelmente vestido em um terno azul marinho, mas sem gravata, uma concessão ao novo estilo de vida mais equilibrado que tentava adotar. Aproximou-se da janela, observando sua mãe no jardim com Luciana. Quase não acredito na transformação, comentou. 6 meses atrás ela mal abria os olhos. O organismo dela estava sobrecarregado com medicamentos inadequados. Agora, com o tratamento correto, conseguimos estabilizar a condição. A doença continua lá, mas ela tem qualidade de vida. Marcelo virou-se para Josefa, seu olhar refletindo uma emoção profunda. Sabe, tenho pensado muito nas últimas semanas sobre o que realmente importa na vida. E chegou a alguma conclusão? Perguntou ela, guardando o diário na gaveta. Várias, na verdade. Primeira, passei décadas perseguindo sucesso e dinheiro, sacrificando relacionamentos no processo. Segunda, ironicamente, foi alguém que trabalha por um salário mensal que me ensinou o verdadeiro valor das coisas. Josefa corou novamente, uma reação que parecia impossível controlar perto dele. Não diga isso. Você é um homem bom, Marcelo. Apenas estava cercado por pessoas erradas. Não me absolva tão facilmente. Ele sorriu, aproximando-se. Fui negligente com minha mãe, obsessivo com trabalho, cego ao que acontecia ao meu redor. Mas estou tentando mudar. A prova dessa mudança estava em toda parte. O projeto de Guarujá, antes paralisado, havia sido completamente reformulado. Ao invés de um resort exclusivo para milionários, Marcelo transformara o conceito em um empreendimento sustentável, que incluía áreas de preservação ambiental e projetos sociais para a comunidade local. O jantar beneficente para a Fundação Cecília Albuquerque está confirmado para sábado, comentou ele, mudando de assunto. Gostaria que você estivesse ao meu lado na mesa principal. A fundação, criada por Marcelo em homenagem à mãe, financiava pesquisas sobre Alzheimer e apoiava famílias de baixa renda, que lidavam com a doença. Era seu modo de transformar a experiência dolorosa em algo positivo. Não sei se seria apropriado, Marcelo. As pessoas vão comentar. Deixe que comentem, respondeu ele com firmeza. Estou cansado de viver conforme expectativas alheias. Além disso, como diretora executiva da fundação, sua presença é mais que justificada. Josefa ainda se surpreendia com o título. Quando Marcelo sugerira que ela assumisse a direção da fundação, sua primeira reação fora recusar. Sou apenas uma cuidadora. Não tenho formação para isso, argumentara, mas ele insistira, destacando sua inteligência natural, empatia e capacidade de aprendizado rápido. Agora, 3 meses depois, ela coordenava uma equipe de profissionais, captava recursos e delineava projetos com uma habilidade que surpreendia a todos, inclusive a si mesma. A propósito, continuou Marcelo, recebi uma ligação interessante hoje. A revista Empresários do Brasil quer fazer uma matéria sobre a fundação. E sobre nós? Sobre nós? Repetiu Josefa, apreensiva. O que exatamente eles querem saber? A história da cuidadora, que salvou uma idosa da própria família e acabou conquistando o coração do empresário. Eles estão chamando de o romance que quebrou barreiras sociais. Josefa não conseguiu conter uma risada nervosa. Isso soa como sinopse de novela das 9. Uma boa novela, devo dizer. Marcelo sorriu, tomando suas mãos entre as dele, com a diferença de que é nossa realidade. O relacionamento deles havia se tornado público gradualmente. Primeiro,
foram flagrados pela imprensa durante um jantar em um restaurante discreto. Depois apareceram juntos na inauguração da nova sede da Fundação Cecília Albuquerque. As reações foram as esperadas: espanto, especulações maldosas, insinuações de interesse financeiro por parte dela. A sociedade paulistana não supera facilmente seus preconceitos, comentara Marcelo na época, com resignação. Mas não vou deixar isso ditar minha felicidade. Não mais. A conversa foi interrompida pelo retorno de Dona Cecília e Luciana do jardim. A idosa trazia uma rosa vermelha na mão, que estendeu para Josefa ao entrar. Para você, linda, disse com um sorriso luminoso. Obrigada. Dona Cecília, respondeu Josefa, emocionada pelo gesto consciente, algo raro em pacientes em estágio avançado de Alzheimer. Luciana trocou um olhar significativo com Marcelo e Josefa. Ela escolheu a rosa sozinha e insistiu em trazê-la. Foi um momento incrível de clareza. Após ajudar Dona Cecília a se acomodar para um breve descanso, Josefa e Marcelo acompanharam Luciana até o corredor. Os exames mais recentes mostram uma estabilização impressionante, informou a fisioterapeuta. O Dr. Paulo vai discutir os detalhes na próxima visita, mas ele está otimista. Obviamente, o Alzheimer continua sendo uma condição degenerativa, mas a qualidade de vida dela melhorou significativamente. Tudo graças aos cuidados de Josefa, afirmou Marcelo com orgulho evidente na voz. É uma combinação de fatores, corrigiu Luciana diplomaticamente. Medicação adequada, terapias complementares, ambiente estimulante, mas sim, o componente emocional é crucial. Dona Cecília sente-se segura e amada, e isso faz toda a diferença. Depois que Luciana se despediu, Marcelo e Josefa caminharam lentamente pelo corredor até a varanda que dava para o jardim. O perfume das rosas preenchia o ar, misturando-se com a brisa suave da tarde. Tenho uma surpresa para você, disse ele, após um momento de silêncio confortável. Mais uma? Você tem me surpreendido demais ultimamente. Esta é especial. Marcelo retirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Sei que é relativamente cedo, que muitos dirão que estamos precipitando as coisas, mas a vida me ensinou recentemente que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com convenções sociais vazias. O coração de Josefa acelerou. Ela observou sem palavras enquanto ele abria a caixa, revelando um anel com uma única safira cercada por pequenos diamantes. Era da minha avó, explicou Marcelo. Minha mãe sempre dizia que deveria ser dado à mulher que trouxesse verdadeira transformação à nossa família. Não consigo pensar em ninguém mais merecedor. Marcelo, As pessoas vão dizer que você está comigo por dinheiro, que estou vivendo alguma crise da meia-idade, que cruzamos barreiras sociais inaceitáveis. Ele sorriu. Deixe que falem. A verdade é que você me ensinou o significado de coragem, integridade e amor genuíno. E se há algo que aprendi com tudo isso, é que a vida é curta demais para vivermos segundo as expectativas dos outros. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Josefa. Não eram lágrimas de tristeza ou hesitação, mas de profunda emoção. Pensou em sua trajetória, da periferia de São Paulo aos corredores luxuosos daquela mansão, de faxineira a diretora de uma fundação, de funcionária invisível a companheira de um dos homens mais poderosos do país. Não é uma história convencional, é? Comentou, enxugando as lágrimas. As melhores histórias nunca são, respondeu ele, deslizando o anel em seu dedo. Então, Josefa Silva, aceita construir um novo capítulo comigo? Sim, respondeu simplesmente, sentindo que qualquer elaboração seria supérflua. Naquele momento, ouviram um som vindo do quarto de Dona Cecília. Ela estava cantarolando baixinho uma antiga marchinha de carnaval. Trocaram olhares de surpresa e alegria antes de entrarem juntos para compartilhar a notícia com ela. No quarto iluminado pelo sol da tarde, encontraram a idosa desperta, olhando pela janela com expressão serena. Ao vê-los, sorriu. Seus olhos, antes constantemente vazios, pareciam momentaneamente lúcidos. Mãe, disse Marcelo, sentando-se ao lado dela, Josefa e eu temos uma notícia para compartilhar. Dona Cecília olhou para o anel no dedo de Josefa e, num raro momento de clareza, tomou as mãos de ambos entre as suas. Família, disse simplesmente.
uma palavra carregada de significado. Sim. Mamãe, confirmou Marcelo, a voz embargada pela emoção. Família. Josefa observou a cena com o coração transbordando. Em um mundo onde o poder e o dinheiro frequentemente sufocavam valores mais profundos, ela havia encontrado seu lugar, não apenas como cuidadora ou companheira, mas como alguém que tinha a coragem de confrontar a injustiça e a compaixão para defender os vulneráveis. A mansão dos Albuquerque, antes palco de conspirações e frieza, transformava-se agora em um verdadeiro lar. E enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, Josefa soube que sua jornada, longe de terminar, estava apenas começando um novo e luminoso capítulo. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Josefa e Dona Cecília tenha tocado o coração de vocês. Uma simples funcionária que, com sua coragem e compaixão, transformou não apenas a vida de uma idosa vulnerável, mas também a de todos ao seu redor, incluindo um poderoso empresário que redescobriu o verdadeiro significado de família e amor. Para continuar vivendo emoções como essa, temos uma playlist especial com outras histórias incríveis que abordam temas como superação, coragem e transformação. Encontre-a clicando aqui do lado. Se esta narrativa sobre uma heroína improvável que enfrentou um sistema inteiro para proteger quem não podia se defender tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e as vitórias silenciosas daqueles que muitos consideram invisíveis. Compartilhe nos comentários se você já testemunhou ou protagonizou alguma situação onde a coragem de uma pessoa comum mudou o rumo das coisas. Suas histórias nos inspiram a continuar. Até a próxima.